Não há dúvida para ninguém de que nós estamos vivendo uma crise política, uma crise institucional, e de uma maneira geral nós queremos sempre achar o motivo do problema. Todas as vezes que nós estamos diante de uma anormalidade, nós pensamos em doença e tentamos identificar o agente etiológico, ou seja, o causador do problema. Não há dúvida de que nos últimos 13, 14 anos, nós temos vivido uma situação de instabilidade, porque as instituições todas se encontram aparelhadas por interesses de governo. Não é interesse de Estado, mas simplesmente de governo. E quando eu digo isso, o governo significa aquele indivíduo que conduz e a sua equipe. E, lamentavelmente, o projeto deste país não tem sido um projeto de Estado, não tem sido um projeto de nação, tem sido basicamente um projeto de governo. E quando nós identificamos esse agente etiológico, esse agente causador do problema, de uma maneira geral, nós conseguimos entender o que está acontecendo com a nação. Então nós estamos vivendo uma instabilidade, estamos vivendo uma insegurança institucional e lamentavelmente não sabemos em que isso vai terminar. Mas eu gostaria que você entendesse esse processo e você se precavesse, você ficasse alerta, você participasse de uma maneira mais definitiva diante dos rumos que o país pode tomar, assumindo uma posição cidadã, de defesa das instituições, de apuração daquilo que está errado, porque se o governo aceita e defende, como muitos têm sido cooptados, fazendo coisas desonestas para se constituir uma nação, um poder, é preciso que nós nos coloquemos para enfrentar essa situação. Quando eu digo enfrentar, não é enfrentar com violência, mas é enfrentar com conhecimento, com determinação. E aqui eu quero deixar para você uma forma e um desafio de meditação. Nós estamos vivendo crise institucional. E isso aconteceu porque nós temos governo fraco, partidos fracos. E quando eu digo que nós estamos vivendo crise, nós tentamos identificar a causa, o grande determinante da crise hoje é exatamente a questão da insegurança, da insanidade que tomou conta desse país e que as pessoas defendem o errado. Isso é muito ruim. Então vejam que, por que isso tem acontecido? Porque se assaltou as empresas nacionais para se sustentar governos que são fracos. Ao mesmo tempo, os partidos também são fracos, que precisam se sustentar com erário, precisam se sustentar de dinheiro que vem de subtração de propina de multinacionais e também da grande empresa nacional brasileira, no caso a Petrobras. Então isso mostra para a gente que nós chegamos a uma situação de déficit republicano. Res, ou seja, a coisa pública está sendo particularizada. E a questão do déficit democrático, em que o parlamentar, o governo, se elege por um determinado partido, tendo um discurso de oposição e que, pela fraqueza do partido, ele passa para a situação de governante, de situação, porque vai ter benesses, vai ter benefício. Então não há idealismo, não há ideologia que se possa manter fazendo com que as pessoas acreditem e se moldem e que progridam gradativamente em bom nível. Então, nós estamos vivendo uma situação complicada, porque tudo que você pensar é fraco nesse país. A única coisa que não é fraca nesse país é a corrupção, que felizmente tem alguém que se levantou e está apurando e tentando passar o país ali. E aqui eu faço um conclame, eu faço uma solicitação para você. Seja um cidadão, defenda a coisa correta, defenda a instituição, defenda o país. Muito obrigado.